No livro do profeta Daniel, capítulo 8, verso 14, vai estar contido uma das profecias mais impressionantes, enigmáticas e de mais difícil interpretação. É a famosa profecia das 2.300 tardes e manhãs, na qual está escrito: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será Nishdak, purificado. O que significa essas 2.300 tardes e manhãs e o que significa essa purificação do santuário? É isso que veremos agora. Primeiramente, vamos analisar a fala do anjo Gabriel, no versículo 17 e versículo 19, relatando que a visão estava guardada para o determinado tempo do fim, e no verso 26 ele declara que a visão era para dias ainda muito distantes, ou seja, Daniel não veria o cumprimento dessa visão em seus dias. Mas o que significa 2.300 tardes e manhãs? Quando você analisa, ela é uma perfeita alusão a Gênesis capítulo 1, na qual o findar de cada dia declara que houve tarde e manhã tal dia. E nesse momento você entende que tarde e manhã representa um dia literal de 24 horas, ou seja, são 2.300 dias e que, na realidade, estamos tratando de profecia. Segundo Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, e segundo Números, capítulo 14, verso 34, em contexto profético, cada dia vale por um ano, ou seja, são 2.300 anos. Mas quando começa essa contagem de tempo, o capítulo 8 não nos traz a resposta. Unicamente no capítulo 9 a resposta estaria presente. Quando você analisa o verso 23, o anjo Gabriel torna a falar com Daniel para trazer à tona a interpretação e o conhecimento da visão que Daniel havia tido anteriormente. Ora, que visão é essa? Só pode ser unicamente a visão das 2.300 tardes e manhãs. O anjo Gabriel traz mais uma profecia, a famosa profecia das 70 semanas. A contagem dos 2.300 anos deveria iniciar também na contagem das 70 semanas, pois a profecia das 70 semanas, que são 490 anos literais, estaria inclusa dentro dos 2.300 anos. Pois bem, no verso 25 diz que essa profecia deveria se iniciar quando saísse a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando que essa ordem saiu? Quando você analisa o contexto histórico, Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. No ano de 457 a.C. ainda, um rei da Pérsia chamado Artaxerxes I promulga um decreto na qual Jerusalém poderia ser reedificada. Isso acontece no outono. Pois bem, o ano de 457 é o início da contagem. Agora calcula-se mais 2.300 anos e você chega no ano de 1844. E em relação ao dia, quando em 1844 deveria acontecer essa purificação? Quando você analisa o calendário bíblico, essa purificação é uma referência a Levítico 16, na qual o santuário era purificado no 10º dia do 7º mês, convertendo o calendário judeu do ano de 1844 para o calendário gregoriano, que é o nosso. Você observa que cai no dia 22 de outubro. Ou seja, no dia 22 de outubro, o santuário deveria ser purificado. O que significa a purificação do santuário? Amigos, isso nada mais é do que uma referência ao dia da expiação. O dia da expiação escatológico chegou. Jesus saiu do lugar santo do santuário celestial e partiu para o lugar santíssimo. Nesse momento ele começa uma obra de apagamento de pecados. E unicamente aqueles que se arrependeram verdadeiramente terão seus pecados apagados e seu nome escrito no livro da vida. Estejamos entre esses que serão justificados pelo sangue do Cordeiro, pois em breve ele sairá desse santuário. E quando ele sair, não haverá mais oportunidade. Por isso que o tempo é hoje. Estamos no tempo do fim. Jesus está prestes a terminar sua obra e deseja nos abençoar com a manifestação de seu reino. Todavia, cabe a nós estarmos entre os súditos reais do governo de Deus.